Queridos irmãos, queridas irmãs da Fraternidade Espírita A Caminho da Luz, benfeitores e espíritos encarnados aqui presentes, ou aqueles outros que nos acompanham pela TV7, pela transmissão, muita paz a todos. Narra-nos Malbatarra, o professor aqui de Pernambuco, que se notabilizou como um grande contador de histórias árabes, que certa vez um caravaneiro próximo a Damasco, ele tinha um tino psicológico e de observação e pôde constatar que junto a um ponto de pouso em que os caravaneiros também paravam, trazendo as suas mercadorias para um repouso, para uma troca de moedas, havia um homem que gritava no meio da rua e que dizia coisas praticamente sem nexo, que dizia mais ou menos o seguinte: eu já tive em minhas mãos o destino da minha vida e de todas as vidas. E dizia mais outras tantas coisas parecidas, e as pessoas riam, porque era uma coisa de megalomaníaco. Como é que alguém pode dizer que teve em suas mãos o destino da sua própria vida e de todas as vidas? Então aquele homem era muito agitado, muito inquieto, mas aquele caravaneiro, ele tinha a disposição de conhecer melhor as pessoas. E perguntou a alguém: mas quem é este pobre homem? Ah, é um louco, mas é um louco pacífico, ele passa o dia gritando, dizendo essas coisas, sempre as mesmas coisas. Mas não se preocupe, ele não faz mal, apenas grita, esperneia, enfim. Quando todo mundo se acalmou, cada um foi procurar o seu repouso, aquele caravaneiro procurou o homem, o tal louco pacífico, se aproximou dele, tentou conquistá-lo para que, com a sua confiança, ele pudesse falar um pouco mais de si mesmo. Será que aquele homem era louco mesmo? E o homem repetiu para ele, para o caravaneiro, a mesma história, com mais detalhes. E ele começou a perceber que aquilo era um louco que tinha uma capacidade de elaboração, de uma narrativa, de uma história. Mas deveria ser louco. Mas de repente ele percebeu que aquele homem diz assim: olha, ninguém me leva a sério. Pensa que é uma ilusão de minha parte, mas o que eu digo é verdade. Eu estive de fato com o destino da minha vida em minhas mãos e das outras vidas. Mas como assim? E aí o homem começou a contar. Há muitos anos atrás, um feiticeiro ia ser enforcado em Bagdá por um sheik muito duro, e eu, à época, uma pessoa de boa reputação, intercedi por aquele homem e evitei a sua morte. Esse feiticeiro, em gratidão, me deu um amuleto, uma coisa preciosa, e me disse: como você salvou a minha vida, eu vou lhe entregar isso, que é o que eu tenho de mais precioso. Com esse amuleto, com esse elemento, você consegue entrar numa caverna. E nessa caverna você vai ter a possibilidade de lidar com as entidades que são enviadas por Alá e que poderão, de algum modo, lhe apresentar o livro do destino de sua vida. Mas como assim? Ele disse: e deu as diretrizes, deu as coordenadas. Esta caverna, ela existe, basta que você chegue lá com esse amuleto, e no momento específico, essa caverna se abrirá para você. Adentre, e lá você vai ter o livro do destino. E este homem então, ele disse: então, aquilo passou a ser para mim uma obsessão. Eu tinha que encontrar a tal caverna, porque não obstante ser alguém que eu me considerava bom, eu ainda estava pobre, eu não tinha a opulência, a riqueza de outros grandes caravaneiros. Então, depois de alguns anos, de algumas viagens, cheguei finalmente ao sopé de um monte e lá encontrei a tal caverna. Apertei o amuleto, orei a Alá e, para minha surpresa, a caverna se abriu e eu percebi
que lá dentro havia algo mais. Entrei sem medo, e lá chegando, de fato, tinha diante de mim muitos livros. O primeiro deles era o livro da minha vida. Eu comecei a compulsá-lo, a passar as folhas e vi, assim, aquelas passagens eu as conhecia porque as tinha vivido. Coisas da minha infância, da minha adolescência, ali em mínimos detalhes, coisas que já tinha até esquecido. Era o livro da minha vida. E eu percebi que as folhas dos dias seguintes, dos anos seguintes, estavam em branco. Mas havia uma pena e a possibilidade de eu escrever o que eu bem entendesse. Eu pensei imediatamente, por que não escrever? Me tornarei rico, terei um casamento feliz, terei filhos, terei propriedades, terei isto, terei aquilo, e começou a aventar tudo aquilo que ele consagrava como uma vida feliz, como uma vida segura. Mas por impulso ele percebeu que ao lado do livro da sua vida havia outros livros, e ele foi tomado de curiosidade de quem eram aqueles livros. E imediatamente ele pensou, ora, das pessoas que eu conheço. E assim ele pensou, e assim encontrou aquele sheik que certa vez o humilhou. Estava ali o livro da vida daquele sheik. Ele disse, aquele homem foi tão duro comigo. Pensando bem que eu poderia acrescentar algo nas folhas em branco da vida deste sheik miserável. E ele pegou a pena e colocou, vai morrer com uma doença de difícil cura, vai penar, vai passar pela miséria. E começou a escrever linhas e linhas nos dias seguintes, nos anos seguintes da vida do sheik. E assim ele percebeu, ora, se eu posso fazer isso com este sheik, imediatamente lembrou de um mercador que o tinha lesado. Aquele homem me fez muito mal, e se me fez muito mal, ele merece um destino infeliz. E começou a ver o que poderia ser um destino infeliz para aquele mercador, e foi anotando doenças, dificuldades, humilhações. Da mesma forma, ele foi percebendo que havia muitos livros, e então ele percebeu que aqueles livros eram de pessoas que de algum modo tinham cruzado a sua existência e lhe feito algum mal. Ele não perdeu a oportunidade. De repente a caverna começa a se fechar, e ele se lembrou que o feiticeiro tinha dito, olha, seja rápido, escreva o que for necessário para a sua vida e saia imediatamente da caverna, porque existe também uns certos mensageiros e até alguns malignos que haverão de lhe expulsar da caverna depois de um breve tempo. E ele percebeu que chegava de fato uns espíritos com uma autoridade e exigia que ele se retirasse. Ele percebeu. Então, aquela voz, aquela disposição, aquele comando era inflexível. Ele precisava sair da caverna. Ele foi saindo. Quando ele estava lá fora, praticamente lançado por esses espíritos um tanto autoritários, ele bate a cabeça na pedra e, de algum modo, fica desacordado. Quando ele desperta, ele lembra de tudo, mas um detalhe passa a inquietá-lo. Diz, meu Deus, por Alá, eu perdi tempo anotando no livro do destino dos outros, mas me esqueci completamente de escrever linhas novas no destino da minha própria vida. Como eu fui infeliz! Por um instante tive em minhas mãos o destino da minha vida e da vida dos outros, mas eu usei aquele instante para me vingar, para retribuir o mal com um mal ainda maior. Por isso, a partir deste dia, dizia o homem para o caravaneiro, eu sou esta criatura infeliz que vive a chorar, a praguejar, a lamentar. Ninguém me entende, agora o Senhor sabe por quê. Eu não sou um louco, eu apenas não soube escolher. Ao invés de pensar em minha própria vida, de ali escrever linhas de amor e de felicidade, eu me perdi e deixei que o meu coração, levado por uma emoção tonta, destruísse, comprometesse o destino das vidas daqueles que me lesaram. É um velho conto árabe, recuperado, como dizíamos, por Mabatarra, esse professor de matemática aqui de Pernambuco, que se notabilizou como professor do Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis.
como um grande contador de histórias árabes, coisas que só a reencarnação explica, porque ele era uma pessoa simples, católico praticante, mas tinha uma cultura, uma intimidade com a cultura árabe invejável, que só a reencarnação explica. Facilidade até para dominar a língua. Era um árabe reencarnado, um velho contador de histórias. Ele se notabilizou exatamente por um livro, O Homem que Calculava, adotado muitas vezes nas escolas como um paradidático, mas tem muito mais de contos que ele recupera, contos de fundo moral, como esse. E aí nós percebemos a grandeza da sentença de Jesus: amai os vossos inimigos. Allan Kardec, com sua genialidade, faz uma organização perfeita na dinâmica dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque o capítulo 11º, ele dedica a amai o próximo como a si mesmo, e o capítulo 12º, amai os inimigos, porque o ato de amar os inimigos pressupõe uma capacidade superior até mesmo a amar a si mesmo. Elizabeth esteve aqui há 2 semanas, acredito, e pôde discorrer sobre o amor a si mesmo, fazendo um contraponto entre as anotações de Joana de Ângeles, Espírito, psicografadas por Divaldo, e Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos 2 problemas que se associam. O próprio amor para nós é um problema, e Jesus percebeu isso, porque ele vai dizer: amai o vosso próximo como a si mesmo, e amai a Deus com todas as forças, teu espírito, tua alma. Nós temos um amor que avança em 3 direções: o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus. Em muitas reencarnações passadas, nós achávamos que era preciso fazer um primeiro movimento, amar a Deus. A nossa preocupação era agradar a Deus, e até nos desamávamos, nos desprestigiávamos na tentativa de achar que estávamos amando a Deus. Ou amávamos a Deus, mas desprezávamos o nosso próximo e também a nós mesmos. No entanto, Jesus faz uma síntese perfeita, respondendo ao doutor da lei, mostrando que essa dinâmica pressupõe um movimento do amor em 3 direções ao mesmo tempo. Quem ama a si mesmo, exatamente por amar a si mesmo, se habilita a amar ao seu próximo. E amando ao seu próximo, nesse caso, ama a Deus, porque o próximo representa Deus para ele mesmo. Ele mesmo representa Deus. Nós somos criados pelo amor divino. Essa é a nossa genética. Mas os espíritos também nos mostram que pelo processo evolutivo nós experimentamos o anti-amor, que é exatamente o egoísmo. Nós precisamos passar pelo egoísmo, e passamos e estamos passando. Então, o problema para o amor é exatamente o egoísmo. O nosso amor ainda é mesclado com elementos de egoísmo. Daí o nosso medo de amar. Então, esse egoísmo já é uma dificuldade. Nós temos que superá-lo, transformá-lo, e avançando no amor mais puro, um amor não egoísta. E esse amor vai se revelar na experiência de amor conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. E essa pauta avança porque no Sermão do Monte, como Allan Kardec anotou, transcreve para o capítulo 12, nos itens 1, 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, esses agora há pouco lidos por Socorro, ele vai mostrar que é possível ainda uma outra plataforma de amor: amar os inimigos. Essa era uma novidade absurda e até escandalosa, extravagante para os ouvidos das pessoas da época, porque elas até aceitavam amar os seus pares, amar os seus familiares, amar quem lhes amava, mas amar aquela pessoa que lhe prejudicava, que lhe fazia mal, que não lhe queria bem, isso era um absurdo. O primeiro movimento ao qual nos acostumamos é exatamente devolver o desamor dos outros contra nós com um desamor ainda maior. Nós aumentávamos a proporção. Se alguém nos fazia um determinado mal,
nós nos achávamos no direito de fazer o mal, aquele mesmo mal, numa intensidade ainda maior. Ou se alguém me fazia um mal, eu fazia um mal 10 vezes maior. Se alguém me machucava um dedo, eu machucava as 2 mãos da outra pessoa. Daí porque o mundo espiritual resolveu colocar um limite para evitar essa falta de proporção. E nós temos a consagração, desde Hammurabi, depois com Moisés, da lei do talião. A lei do talião é a lei do tal e qual. Então, se alguém me machuca um dedo, eu no máximo devo machucar um outro dedo desta mesma pessoa, o mesmo dedo, para que não cometa uma extravagância. Ainda hoje nós pensamos que isso é coisa do passado, da antiguidade, mas quantas vezes as páginas policiais estampam as chacinas? Qual é o móvel de uma chacina? Às vezes uma pessoa é assassinada e a parte que se encontra lesada vai lá e assassina 10. Então aquele assassinato provocou 10 outros. Ou seja, a pessoa que pensa assim, um criminoso que age assim, ele está tão atrasado que está pré-Moisés, antes de Moisés. Ele não está sequer praticando a lei do talião. Para termos uma ideia do atraso desses espíritos. Então não é coisa do passado. Aqui no Nordeste, aquela briga de famílias, acontece, um mata um de uma família, então a família lesada vai e mata vários da família do assassino. Mas, por isso, a dificuldade de entender o amor aos inimigos. E Jesus vai colocar muito bem, porque ele conhecia a psicologia dos seus ouvintes. E sabia que as pessoas, elas tinham seu limite. Olha, eu só amo quem me ama. Os escribas, os fariseus, essa era a medida. Nós amamos a quem nos ama. O próprio judaísmo, ele deixou de se expandir por esse limite, porque as pessoas, os judeus, só se casavam com judeus, ou judeus com judias, se casavam entre si. Eles tinham uma relação de repugnância, de desprezo para com aquele que não era judeu, que ele chamava de pagão, ou de gentil, melhor dizendo. O gentil era o grego, era o romano. Por sua vez, os romanos, que eram militar e politicamente superiores aos judeus, seus dominados, tinham uma relação de desprezo. Quem lê Paulo e Estevão, já no primeiro capítulo, o romance excelente de Emmanuel por Chico Xavier, percebe lá que o velho Jochebed Ben Jared, quando ele vai e volta do mercado, ele apanha de forma gratuita de soldados romanos. Por quê? Porque era um judeu desprezível na expressão do próprio um dos soldados. Então ele é humilhado, ele é ali de algum modo violentado, porque não havia uma cultura de amor entre os diferentes. Um romano respeitava e amava outro romano. Um judeu respeitava e amava outro judeu. Mas era inconcebível que o amor extrapolasse essa fronteira. Então Jesus faz um convite que de algum modo desinstala os seus ouvintes e todos nós, porque aquele sermão ainda hoje ecoa nas nossas almas. É um desafio para todos nós. Há uma distância entre o comportamento que nós já alcançamos e nos acostumamos e aquilo que é posto em o Sermão do Monte, que é a nossa meta. Nós temos que avançar de onde nos encontramos para o que Jesus coloca como o mais sublime, que está lá no Sermão do Monte. Então, essa cultura de fazer o básico, o que todo mundo faz, Jesus percebe que isso é zona de conforto. Daí porque a pergunta desconcertante: que fazeis de especial? Essa é a pergunta que todo cristão deve pôr para si mesmo. O que eu faço de especial? A minha conduta é semelhante à dos escribas e dos fariseus? Ou eu tento avançar além dessa fronteira? Até onde vai o meu coração? Essa é a questão. Então, o que nós observamos muitas vezes, já temos dificuldade para amar a si mesmo, para amar o nosso próximo, para amar a Deus. Imagina agora amar as pessoas que ameaçam a nossa felicidade. Mas tudo isso é preciso ver numa visão holística. Porque se percebermos bem, nós temos
inimigos e amigos dentro da nossa própria alma, que são as nossas estruturas internas, são os condicionamentos, são os traços de personalidade que nós adquirimos em outras existências e consolidamos e reforçamos nesta. Às vezes, nós pensamos que temos uma dimensão da alma que é nossa amiga, mas na verdade é nossa inimiga. E Jesus, nesse caso, ele age com uma certa dureza, porque ele vai dizer: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Há coisas dentro de nós mesmos para as quais nós temos que estabelecer uma cultura de guerra, nós temos que fazer um rompimento. Isso aqui me atrasa, isso aqui me complica, e eu tenho que efetivamente achar que essa coisa não me é um bem, é um mal. Então isso é o meu verdadeiro inimigo. Às vezes a pessoa faz um autoelogio e diz para si mesma que aquela coisa de sua alma é tão bonita, é tão interessante. Ela, de algum modo, aprova aquilo que é um atraso na sua existência. Mas Jesus é claro. Daí porque Allan Kardec aproveita essas palavras lá no texto Estranha Moral. Porque Jesus propõe uma deflagração de um conflito, mas o conflito já existe, é preciso coragem para nós reconhecermos como esses traços, como os verdadeiros inimigos. Aquilo que em nós representa ainda atraso espiritual. No entanto, há também dentro de nós traços de equilíbrio, de maturidade, que pedem evolução e que nós achamos que são os nossos inimigos. É o meu lado bobo, é o meu lado frágil. E a gente acha que é um inimigo, mas na verdade é um amigo. Aquilo que Carl Gustav Jung vai chamar de sombra. Uma coisa que nós temos tanta dificuldade de aceitar em nós mesmos, que nós recalcamos, nós colocamos no nosso mundo inconsciente. Há pessoas, por exemplo, que gostariam de cantar, de dançar, de fazer uma atividade, porque pode ter, inclusive, de outras existências, essa habilidade desenvolvida. Mas, por força da educação nessa existência, isso foi recalcado, reprimido, negado, por timidez, e a pessoa acha que aquela coisa é um sonho ruim, é uma coisa desagradável, então tem que ficar no porão, quando na verdade propõe Jung que deva ser integrado, aceito e complementar a própria personalidade ativa da pessoa. Então há esses falsos amigos e falsos inimigos dentro de nós mesmos. De modo que quando Jesus diz amai os vossos inimigos, uma das aplicações, amai os seus inimigos internos, amai aqueles ângulos da alma que nós temos dificuldade de conduzi-los, porque são nossos. Se nós os tratarmos com indelicadeza, com rejeição, eles não sofrerão a evangelização que precisam para um ajustamento e efetivamente contribuírem para o nosso crescimento. Então eu só posso amar esses outros inimigos quando eu começar a amar os meus próprios inimigos, reconhecê-los e fazer um movimento diplomático de aproximação paulatina, aquela coisa que eu acho repugnante, inadequada, inconveniente, ela precisa de um tratamento. Há pessoas que dizem assim: eu sou muito impaciente, eu sou muito cabeça quente, eu sou muito explosivo. Então a pessoa tem um inimigo interno, que é a sua inclinação para a ira. Ela não pode dizer assim: eu não tenho ira. Eu tenho, e eu preciso educar esta ira. Esta ira é minha, faz parte de mim. É um meu inimigo, mas eu vou transformar esse inimigo num amigo. Então a dinâmica é exatamente nessa fronteira entre inimizade e amizade. André Luiz, na sua obra Nosso Lar, a obra inaugural daquela série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Chico Xavier, ali pelo capítulo 35, ele vai, com muita honestidade, informar para nós, narrar para nós, um constrangimento que ele passou no mundo espiritual. Ele passou por 2 grandes constrangimentos. Quando ele se encontra com a moça que trabalhou como doméstica na sua casa e que ele, de algum modo, transmitiu para ela sífilis e praticamente a empurrou para a prostituição. E o outro constrangimento é quando ele se encontra com Silvério. Mas quem é Silvério? Ele está lá trabalhando com Narcisa, de repente aparece Silvério, alegre, expansivo, simpático.
E Silvério, ele baixa a cabeça assim para evitar. Silvério aparece e o cumprimenta. André, que felicidade encontrar você por aqui. Não sabia que você tinha desencarnado? E como é que vai o seu velho pai? E começa a puxar a história, a conversa. André Luiz fica ainda mais constrangido, porque quando bate os olhos em Silvério, vem toda a memória da situação infeliz que passou com aquele homem. E ele vai dizendo ali: ora, Silvério me fez recordar a dureza do coração de meu pai e também a dureza do meu próprio coração. Silvério era um homem que dependia das finanças de meu pai. Era um homem que vendia retalhos, tecido, naquela época tinha lojas de tecido. E tinha algum empréstimo lá com meu pai, devia a meu pai. Silvério caiu acamado. E eu vi uma cena humilhante, porque a viúva dele foi até o meu pai dizer que não executasse uma promissória, que Silvério, seu marido, estava muito doente, que ela tinha filhos, e que quando ele melhorasse de saúde, ele tentaria de algum modo ter algum dinheiro para honrar aquela promissória. E o pai de André Luiz foi inflexível: não, eu tenho por princípio que as minhas relações comerciais são baseadas na frieza, na exatidão. Então eu vou fazer com a senhora e com o Silvério o mesmo que faço com todos aqueles que devem. Eu vou executar a duplicata. Não faça isso. Aí a mãe de André Luiz, coração mole, diz: não faz. Está vendo que a mulher está... Aí ele, naquele momento, o pai de André Luiz era o poderoso, os lares muito concentrados no homem, mandou ela se calar. E André Luiz, vendo aquela atitude do pai, tomou o partido dele. Disse: é isso, meu pai, muito bem, está certo. Nada de moleza com Silvério e a esposa dele e as crianças. Não deve, pois que pague. Nós sabemos que André Luiz nasceu num lar rico, por isso ele fez medicina, porque naquela época só fazia medicina no Brasil, no início do século XX, as pessoas tinham muito dinheiro. Então, a família de Silvério passa por grandes dificuldades, porque Silvério, a coisa mais valiosa que tinha na família era um piano que a esposa gostava de tocar. Vendeu seu piano e tiveram que praticamente ser arrostados para a miséria, foram para o interior, passaram grandes dificuldades, perderam o comércio para poder honrar aquela promissória e não ir para as grades da lei, o balcão da lei e as grades da prisão. André Luiz sabia de toda a história. Quando lembrou, disse: meu Deus, olha tal. E ele não entendia por que Silvério estava tão simpático, perguntando pelo pai dele, e aquilo parecia muito autêntico. André Luiz ficou tão envergonhado que não disse nada, apenas monossílabos. Quem falava era Silvério. Silvério agradece e tal, e se despede. Vai caminhando, e André Luiz fica assim, meio murcho, triste, porque percebe. Depois ele disse: olha, quando a esposa de Silvério saiu, meu pai chamou minha mãe e a humilhou, disse a ela que não se intrometesse nos negócios de coisa de homem, etc, etc. A gente sabe que acontece isso, às vezes no casal tem aquela diferença evolutiva. E essa diferença evolutiva permaneceu pós-mortem, porque nós sabemos que o pai de André Luiz, com essa dureza toda, ele estava num umbral mais pesado, não é isso? Com 2 amantes, e que reencarnariam como filhas dele. E a mãe de André Luiz morava numa dimensão superior ao próprio nosso lar, a colônia. Lá no livro descreve claramente isso. Então ele estava ali para uma relação de conjugalidade, mas em níveis evolutivos diferentes. Então André Luiz fica ali naquela inquietação, seu coração opresso. Meu Deus, o que eu digo para Silvério? Não sabia o que dizer. E Silvério vai se distanciando. Ele conta para Narcisa: Narcisa, olha o que aconteceu. Aí ela diz: e por que você não corre, vai a Silvério e pede perdão, pede desculpas? Você fez um mal para ele. Mas o que me incomoda é que nós fizemos o mal, eu e meu pai, e ele hoje está aqui, lépido, alegre, feliz. Aí diz: vá lá, corra, o abrace, peça perdão. Então André Luiz diz: é isso mesmo que tem que ser feito? Ele vai, alcança Silvério e diz: Silvério, eu quero lhe pedir desculpas, quero lhe pedir perdão. Eu não tinha equilíbrio, meu pai muito menos. E ele começa a se desculpar. Não, André, não diga nada, está tudo bem. Eu hoje entendo que o seu pai foi uma pessoa que me ajudou muito, porque passando por aquelas dificuldades, morando no interior, eu cresci muito espiritualmente. Agradeço muito a seu pai.
eu soube aproveitar a dificuldade. Aí nós observamos a grandeza do coração de Silvério. Vamos perceber outra possibilidade. E se Silvério fosse vingativo? E se ele estabelecesse como meta devolver o mal com o mal? Mas veja que ele não, pelo contrário, ele tem uma disposição amorosa com André Luiz, ele não tem nenhuma mágoa. É uma experiência para todos nós. Essa história poderia ser diferente se Silvério não tivesse aplicado o Evangelho, porque Silvério fez exatamente como Jesus propôs, retribuiu o mal que recebeu com o bem. Essa é a nossa meta. Por isso, Allan Kardec anota em O Livro dos Espíritos a altura da questão 887, porque a questão 886, a anterior, ela tematiza a definição de caridade. Qual o significado, qual o sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. Allan Kardec não quer saber o nosso entendimento de caridade, ele quer saber como Jesus entendia caridade. E os Espíritos dizem a Allan Kardec, dizem ao codificador: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a primeira característica da caridade no entendimento de Jesus é benevolência para com todos. E é isso que Jesus cobra. Porque o que acontece? Os fariseus, os escribas, eles eram benevolentes, mas para com alguns, para com os seus, quando a regra do Evangelho é para com todos. Isso implica dizer que nós, para vivermos o Evangelho, precisamos ser benevolentes para com aqueles chamados nossos inimigos. Em Obras Póstumas, Allan Kardec, o Pierre Gamet, ele recupera alguns escritos que Allan Kardec tinha deixado, inclusive, dentro da gaveta de alguns seus móveis. E um desses escritos é exatamente um textinho, fora da caridade, na salvação. Allan Kardec não publicou porque era um texto de ordem íntima. Ele diz assim: eu sempre procurei fazer o bem a todos. E no final do texto ele dizia: inclusive procurei fazer o bem aos que me fizeram mal. Procurei fazer o bem aos meus inimigos. E nós sabemos que Allan Kardec teve muitos inimigos. Não porque ele fosse um encrenqueiro, não, absolutamente, mas exatamente porque ele abraçou uma grande tarefa no bem. Qualquer um de nós, desejando fazer o bem, vai encontrar inimigos. O primeiro inimigo é de ordem interna. Qualquer pessoa diz: eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor. Vai surgir um inimigo interno, alguém que vai querer sabotar. Não, você não nasceu para isso, você tem que continuar sendo o que já é, no atraso. Então, Allan Kardec teve muitos inimigos, os inimigos da doutrina espírita, e ele vai confessar isso. Interessante é que Divaldo Pereira Franco, para termos um paralelo, numa escala bem menor, ele, de algum modo, vai experimentar esses inimigos. Divaldo relata nas suas cartas e em depoimentos para a Sueli Caldas Schubert que ele teve um inimigo de mais de 300 anos, chamado Máscara de Ferro. Divaldo, todo mundo sabe hoje, foi uma figura muito importante, muito expressiva na relação entre o Vaticano e a Igreja Católica Francesa. Então Divaldo foi uma peça-chave para que o Vaticano, durante o século XVII, comandasse o rei Luís e toda a França. Divaldo desencarna e percebe que é preciso avançar. E na atual existência, ele faz uma escolha. Ele vai abraçar o cristianismo agora na perspectiva espírita. Portanto, ele não tem compromissos com o Vaticano e com os católicos e com a doutrina católica. Então, ele diz que desde jovem, mesmo antes, com 18, 19 anos, ele percebia a presença ao seu lado, com a sua mediunidade que despontou desde a infância, de um sacerdote, de um homem graduado. Aquele sacerdote, em princípio, não lhe incomodava, mas estava ali sempre presente. À medida que Divaldo foi fazendo escolhas e deixando muito claro que ia se tornar espírita, esse sacerdote começa a lhe aparecer e lhe repreender. Você é um dos nossos.
Você não pode trair a nossa ordem. Você não pode deixar os seus compromissos. Estamos de olho em você. E aí Divaldo disse, mas eu sou agora espírita. Não, isso é uma doutrina equivocada. O espiritismo banaliza a mediunidade. O espírito lançava umas coisas absurdas, naturalmente uma linguagem absurda. E Divaldo conta que esse espírito começou, à medida que ele ia abraçando tarefas no espiritismo, ia se dedicando de forma mais corajosa, mais esse espírito evidenciava os seus propósitos de complicar, de provocar a desencarnação de Divaldo. Ele dizia assim, eu vou lhe destruir. Se você persistir nessa disposição de romper com a ordem, de se entregar ao espiritismo, eu vou lhe destruir, eu vou provocar a sua morte para que você volte ao nosso grupo. Então Divaldo conta que num período que morou perto da praia, em Salvador, ele não sabia nadar. Esse espírito muito habilidoso fez com que, por hipnose, Divaldo despertasse à noite, saísse, pulasse a janela e fosse em direção à praia, de teleguiado, avançando. E Divaldo avançando, as primeiras ondas já batiam nele, ele iria se afogar certamente. Até que Nilson, o seu primo, desperta, corre atrás, e Divaldo já estava se debatendo com aquela água à noite, escuro, e resgata Divaldo. Outra vez o espírito colocou na cabeça de Divaldo que o prédio estava pegando fogo e ele ia saltar do 6º andar. Nilson o pegou, era o mesmo espírito, toda vez ele dava gargalhada. Certa vez Divaldo disse que estava na Rua da Misericórdia, lá em Salvador. Ele estava vindo de Paz, onde ele trabalhava, e ele, com muita dificuldade, estava fazendo o supletivo, antigo artigo 91, à noite, para poder ter o diploma equivalente ao curso do ensino médio hoje. Então Divaldo estava indo normalmente por esta Rua da Misericórdia, quando de repente recebe um tremendo soco, mas de tal magnitude, de tal violência, que Divaldo é lançado contra a vidraça de uma joalheria lá do comércio da Rua da Misericórdia. Mas o impacto é tão grande que Divaldo, que o vidro se quebra, se estilhaça, corta Divaldo, e ele fica lá tonto sem entender. E o homem vê Divaldo, o homem que aplicou o golpe vê Divaldo assim, me desculpe, eu pensei que era um sujeito que estava importunando a minha mulher. Divaldo percebe o homem, mas junto dele aquele mesmo sacerdote dando gargalhadas. Aquele sacerdote tinha usado aquele homem, feito aquele homem confundir Divaldo com alguém que perturbava a esposa dele, e ele sentiu-se motivado a aplicar o golpe pelas costas em Divaldo. Divaldo se recupera, tonto, vai até uma sapataria de um colega para que ele possa ser levado para casa. E assim ele tem uma vida problemática. O espírito disse, eu não vou arredar o pé. Eu sou seu inimigo e você não pode ser espírita. Divaldo crescendo nos compromissos. Até que um dia, a Mansão do Caminho está lá, o espírito percebe que Divaldo é uma pessoa coerente, honesta, que está fazendo muitas renúncias. Ele diz, mas você não me convence. Você não me convence, você não se modificou. Eu sou seu inimigo há 300 anos. 300 anos nos conhecemos. E quando você tenta sair da ordem, eu tento de algum modo lhe disciplinar. Até que um dia Divaldo conta que num dos portões da Mansão do Caminho, alguém deixou numa caixa de sapatos uma negrinha recém-nascida com um problema de lábio leporino. A criança se vagia lá, gritando, chorando, com fome, ainda com a placenta. Divaldo vai lá e recolhe. Mais do que recolhe, banha a criança, acondiciona, coloca ali um cobertor, uma manta. O espírito lhe aparece mais uma vez. Se você é capaz de amar esta criatura, diz, claro, ela vai ser a minha filha. Vou ao cartório amanhã e vou colocar o nome dela e meu sobrenome Franco. Vai ser minha filha. De fato, Divaldo tem 600 filhos. Ele adotou 600 crianças, colocou o sobrenome dele. Então, o espírito disse, é o seguinte, até hoje eu lhe persigo, mas você sabe quem é esta criatura aí? Ele disse, não, esta criatura é minha querida mãe. Muito problemática, com várias dificuldades evolutivas, por isso só restou a ela nascer nessas condições miseráveis.
e você a acolhe. E eu vejo que você está a acolhendo com amor. Então, saiba que a partir de hoje, serei seu amigo, seu defensor. E Divaldo disse que nunca mais esse homem comparece para perturbá-lo. Pelo contrário, aparecia, trazia até outros sacerdotes, mas sempre numa postura amigável. Começou a frequentar como espírito as reuniões de evangelização, de preces, de estudo e as palestras da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, Divaldo vai percebendo que o amor foi suficientemente forte para derreter aquela inimizade. Essa é a grande alquimia, quando nós transformamos um inimigo que foi amigo, novamente em amigo. Porque aí vai dizer Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, no capítulo Amor e Ressentimento, que o ressentimento vai surgir exatamente num desencontro daqueles que se amam. As pessoas se gostam, se amam, mas em algum momento há um desencontro das expectativas. E uma parte que se acha afetada fica ressentida. E ali há uma fratura na experiência amorosa. É o ressentimento. Aquele homem tinha ressentimento de Divaldo. E agora Divaldo, naquele movimento de amor, estava curando esse ressentimento. Divaldo diz, inclusive, que essa filha dele, filha adotiva, ela cresceu. Hoje é uma senhora praticamente de 40 anos, mora na Alemanha. E esse espírito que era seu inimigo renasceu como filho dessa filha, portanto neto de Divaldo. Aí Divaldo até diz brincando, se eu fosse vingativo, era a hora de dar umas palmadas naquele danado, né? Porque agora ele está no meu controle. Mas é sempre o amor que vai curando essas possibilidades. E aí nós percebemos a grandeza de Jesus. O cristianismo primitivo, ele é rico de histórias em que o amor fala mais alto e transforma as possibilidades que a própria inimizade vai criando em um amor que fecha essas feridas. Aí está, amar os inimigos. Quem não lembra, por exemplo, da experiência de Saulo? Saulo, que na sua loucura persegue aos cristãos, provoca a morte, a prisão de muitas pessoas. Mas o mundo espiritual, ele tem seus caminhos. É esse mesmo Saulo que mata ou faz matar Estevão, Gesiel, o seu cunhado. E é esse mesmo Gesiel que vai ser uma espécie de guia espiritual, de mentor de Paulo. É uma coisa interessante. É lei da vida, é lei da cooperação. Por mecanismos que desconhecemos, são atraídos essas criaturas para a recomposição. Mas o mundo espiritual, de forma muito caprichosa, faz com que agora Paulo se cure daquele orgulho, daquele amor mal resolvido no trato com as suas próprias vítimas. Porque ele está indo para Damasco. E o seu propósito na condição de Saulo é encarcerar, é até ele mesmo levar à morte Ananias, que é o chefe da igreja em Damasco. Mas quando ele se aproxima da cidade, conforme descreve Emmanuel em Paulo e Estevão, o grande romance, ali ele cai do camelo. O próprio Cristo vem lhe pedir uma satisfação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego. E quem há de curá-lo? Quem há de algum modo, romper a sua cegueira? É o mesmo Ananias a quem ele perseguia. Que coisa interessante. E se Ananias resolvesse aplicar a lei do talião? E se Ananias se fechasse para não aceitar aquele homem que vinha para, enfim, lhe ferir? Porque Ananias, na sua mediunidade, foi orientado pelo próprio Jesus para que ele procurasse Saulo numa pensão barata em Damasco. É a iniciativa do próprio Ananias. Mas Saulo se surpreende porque depois ele percebe que já não é bem quisto em Jerusalém, mas o que lhe toca profundamente é a simplicidade das pessoas da igreja de Damasco. Velhinhos que estavam ali com bengalas, mulheres pobres, e ele vai dizer que inclusive não sabiam usar duas palavras corretas. Gente do povo, Paulo acostumado ao sinédrio, à polidez da língua correta.
E ali ele vai dizer que aquelas pessoas simples vão cumprimentá-lo, porque Ananias faz uma reunião, faz preces, e todos vêm cumprimentar o ex-algoz. Mas ele precisa refazer a sua existência, ele precisa encontrar um norte, ele está atordoado. Então ele procura Ananias, e Ananias diz: acho que você deve procurar o deserto. Porque quando alguém comete um crime, quando alguém tem uma vida de deslizes, carrega consigo muita culpa. É preciso parar um pouco, romper com aquele condicionamento e começar com muita humildade uma vida nova. Então Saulo tem um lampejo, por que não? Lembrou do velho mestre dele, Gamaliel. Disse: vou procurar Gamaliel. E assim o faz, vai para Palmira, e lá encontrando o mestre Gamaliel, já aposentado, Gamaliel vai lhe oferecer uma situação. Diz: olha, Saulo, você vai então voltar à condição de tecelão, porque no judaísmo havia uma prática, por mais rica que fosse a pessoa, era obrigação dos pais ensinar na infância um ofício, para que se algum dia a pessoa caísse no infortúnio, na desgraça, ela saber trabalhar e não precisar da mendicância. Que grande lição para todos nós. Qualquer pessoa, Paulo era um intelectual, mas tanto Ananias quanto Gamaliel diz: um momento, mas antes, o que é que seu pai me ensinou? Qual é a sua profissão de sobrevivência? Meu pai me ensinou a tecer, eu sou um tecelão. Então agora você vai voltar a ser aquele tecelão. De repente alguém descer da condição de intelectual nobre, um homem que compulsava com as suas mãos lisas os rolos da lei, agora usar o pelo de camelo grosso, deixar as mãos calejadas. É uma grande mudança. E assim ele vai para o deserto de Dan. E no deserto de Dan ele vai ali junto a duas pessoas que eram da confiança de Gamaliel, o casal Prisca e Áquila. E ali ele vai percebendo que as maldades que ele cometeu eram maiores do que ele imaginava. O casal começa a falar das muitas perseguições que eles estão ali naquele deserto, porque estão fugindo das sucessivas perseguições que sofreram e outros seus colegas. E Paulo vai se envergonhando. Eles não sabem que estão diante daquele homem que desencadeou exatamente aquelas perseguições. E um dia, Saulo, não suportando o conflito dentro da própria alma, pergunta assim para Áquila: se algum dia vocês encontrassem esse Saulo de Tarso, o que vocês fariam com ele? Porque ele tinha escutado tantas histórias criminosas, tanta dor. Se nós encontrássemos... É engraçado, o seu nome Saulo é o mesmo nome do Saulo perseguidor. Mas se encontrássemos esse Saulo perseguidor, nós oraríamos por ele, nós o acolheríamos e diríamos: irmão Saulo, por que fazer isso conosco? Nós trabalharíamos com ele, é a lei da cooperação. Prisca vai dizer a mesma coisa. Então Paulo vai dizer: este Saulo perseguidor sou eu mesmo. Ele fica em paz com a própria consciência. Mas o interessante é que o casal, ali tendo aquela cena de reconhecimento, não expulsa imediatamente ele da cabana. Não. Acolhem. Porque agora aquele homem era um homem novo. Então, para percebermos como de fato eles retribuíram com bem o mal que sofreram. Encerrando a nossa fala, ainda mais uma vez recorremos a Malbatarra, o grande contador de histórias árabes. Ele vai dizer que certa vez uma caravana atravessava o deserto da Arábia e, passando junto a um oásis, havia um rio lá, um rio caudaloso, um rio de algum modo de uma correnteza forte. Então os amigos Musa e Najib, Musa foi lá e tentou nadar, mas a correnteza era tão forte que o arrasta. Imediatamente Najib, mesmo correndo o risco de morte, se lança nas águas e resgata Musa. Musa é o chefe da caravana, chama um dos seus operários, encontra uma lápide negra de alto preço e disse: coloque aí na lápide: aqui o amigo Najib, correndo o risco de morte, salvou o seu amigo Musa. O operário obedeceu e talhou na pedra, colocou num lugar de destaque no oásis.
A caravana segue. Quando estavam na volta, passaram no mesmo lugar. E ali chegando, perceberam que, por alguma razão, surgiu um mal-entendido, um desentendimento. E quando menos se espera, aquele mesmo Nadib que tinha salvo Mussa, esbofeteia o amigo. Todos acorrem, separam os litigantes, mas esperam um comando da parte de Mussa, que é o chefe da caravana. O que fazemos com Nadib? Não disse nada. Pega um graveto e começa a escrever na areia, junto à margem ali do próprio rio. Aqui, o amigo Nadib, num momento de loucura, feriu o coração amigo de Mussa. Pronto. Os companheiros, não entendemos. O Senhor manda colocar uma lápide lá em cima, de alto preço, uma honra a Nadib, mas agora que ele lhe feriu, o Senhor manda colocar na areia. Ora, daqui para a noite, o próprio rio banhará essa margem, o vento vai levar e essa mensagem estará apagada. Mas essa é a regra da vida. Quando nos fizerem um bem, gravemos em pedra no nosso coração. Mas se alguém nos fizer um mal, gravemos na areia, para que rapidamente o esquecimento cure a nossa dor. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.